Olá, Opa, opa, que alegria! boa noite. Conversar com o Zeca é sempre uma grande alegria. Tudo bem, Igualmente. Zeca? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bem. Então, Diga hoje lá. o nosso grande desafio aqui é falar de algo que talvez seja a primeira vez, né, no sentido de uma eleições no meio de uma pandemia, né, onde a pauta mudou completamente. A pauta mudou completamente. Hoje a pauta é a pandemia. E como que os candidatos, os nossos candidatos, eles vão se sair nesse desafio, né? Como que nós podemos ajudá-los, né? Tu como um grande marqueteiro, antes de tu entrar eu já estava falando aqui da tua pessoa, né? Obrigado. E uma pessoa que reconhecida como pelo que faz no marketing. Porém, eu que conheço o Zeca pessoalmente, já tive a oportunidade de participar de palestras dele e já pensamos algumas questões juntos também sobre comunicação e marketing. Já falamos muito sobre esse assunto também pessoalmente. Eu sei a grande pessoa que ele é, né? Mais do que profissional, a grande pessoa, admirável. E Tu se alguém também, me minha perguntar amiga. aqui, Tu se também, alguém tu me também. perguntar aqui, né, o segredo, né, do Zeca, eu vou contar, posso contar, Zeca, o segredo desse teu sucesso todo, Não, o grande coração do Zeca. O que o Zeca fala, ele fala de coração, né? E quando a gente fala com o coração, a palavra tem um outro peso. E agora falo eu como, né, especialista na área de oratória, né, em comunicação e oratória. E eu sei que o Zeca, ele é uma pessoa que ele fala com o coração, que ele trabalha com o coração, que a motivação do Zeca passa pela emoção. E não existe discurso que vai gerar engajamento se ele não passar pela emoção. verdade. Ele tem que passar pela emoção. A emoção é o motor da palavra, é o motor da oratória, é o motor do marketing. É a emoção. Porque nós somos constituídos pela emoção, embalados pela emoção, criados por tantas emoções. E quando nós falamos, nós tocamos estas emoções das pessoas, né? Então, esse é o meu querido amigo Zeca, convidado na live de hoje. E eu sou Carla Viegas, né, especialista em voz, mestre em comunicação, e trabalho também há mais de 20 anos com comunicação oratória, e também tenho uma grande experiência nessa parte de comunicação, não só na área de política, como jurídica, empresarial. E eu e o Zeca temos um trabalho semelhante, não é isso, Zeca? Só que ele no Exatamente. marketing e eu na comunicação. A comunicação, né, ela é a ação de fazer juntos, não concorda, Zeca? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer assim que falar não é comunicar. Falar é falar. Falar é um ato motor, onde o som é produzido pela laringe e articulado pelas cavidades orais, digamos assim. Isso é a palavra, isso é falar. Muitas vezes nós falamos, tanto em oratória quanto em marketing, e nada acontece. Opa, opa, o que aconteceu que nada aconteceu? Quantas vezes nós conversamos com as pessoas, eu sei que o Zeca é pai, eu sou mãe, e essa questão nós vamos falar sobre persuasão hoje também. E essa questão da comunicação, né, com os filhos, aí a gente combina uma coisa com o filho, e aí o que aconteceu? Aconteceu o contrário. A gente conversa com um cliente, às vezes, né? E daqui a pouco não acontece aquilo que deveria ter acontecido. Então, existe uma diferença entre falar e comunicar. E Com mais do certeza. que nunca, né, Zequinha? Mais do que nunca, hoje eu e o Zeca vamos tentar, né, porque a comunicação é um grande desafio. Eu não enxergo a comunicação de uma outra maneira que não seja um grande desafio.
agora numa pandemia, multipliquem o desafio. Sem dúvida. Bah, né? Vamos falar depois sobre isso. Eu disse para o Zeca que a nossa live seria o quê, Zeca? Uma grande festa. Né? A gente faz com muita alegria o que se faz. E a dificuldade, ela só torna mais belo ainda tudo que a gente faz. Porque nós temos que superar diariamente. Né? São os desafios superados que nos fortalecem e que tornam mais bonito o nosso trabalho. Eu tenho certeza que o Zeca está vivendo também esses desafios, né? No trabalho dele, assim como eu aqui, e vocês, cada um aqui também, vivendo seus desafios. E a primeira pergunta, então, Zeca, né? Vamos, né, abrir os trabalhos, como os outros, né? Primeira pergunta ai, não, capaz, mas capaz. Seria o seguinte, mas é uma pergunta para mim, para ti, para quem está ouvindo. Tá. As eleições saem esse ano, não é, Zequinha? Elas saem. Tá. Já foi bastante falado isso, não sei se tu queres falar alguma coisa sobre isso, se tem mais alguma coisa a falar sobre... Se tem alguma dúvida? Creio que não. Deixa eu só, porque tu falou aí, tu mentiu bastante a meu respeito, agora deixa eu falar um pouquinho da verdade. Não, quando a gente tem uma coisa que é gratidão, quando a gente tem uma coisa que também que é o carinho, a amizade, e as pessoas eu acho que confundem também, a amizade não precisa ser algo que tu tenha frequência, a amizade é algo que bate, tem uma coisa assim de sintonia. Sintonia, mesma frequência. E tem gente que a gente convive todos os dias e não tem a mesma sintonia. Tem gente que às vezes cruza assim, tipo, bateu, né? Tem uma energia parecida, tem uma... Aí, no nosso caso, ainda, cara, uma admiração, acho, recíproca. Foi assim que começou, depois a gente também desenvolveu uma amizade. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Tu é uma multimídia, assim, né? Eu vejo, eu te acompanho nas redes aí e acho que isso essa inquietude. Eu vou falar isso de uma outra forma. Eu me lembro quando eu estava trabalhando assim já um bom tempo no mercado publicitário, não político, assim, nas agências. Trabalhei minha vida inteira em agência, né? Nos últimos 2 anos é que não. E aí, uma época assim, na minha vida ali, pelos 29, 30 anos, minha mãe, meus amigos mais próximos que eram de outras áreas diziam: Deus, quando trabalha, mas coitado. E eu dizia: mas eu amo o que eu faço, eu faria até de graça. E as pessoas lamentando que eu estava trabalhando. Então, assim, nunca entenderam que, na verdade, nunca foi trabalho, né? Então, é aquele privilégio de trabalhar naquilo que eu gosto. E quando eu faço algumas mentorias, eu digo assim: o que tu faria se não existisse remuneração? O que tu faria? Faria tal coisa. Então essa provavelmente é a coisa que tu vai te dar bem e vai ganhar dinheiro. Então a gente fazer o que gosta é um privilégio. É lógico que não existe a vida cor-de-rosa, e a gente vai viver só, sem críticas, sem dificuldades, sem desafios. Não. Mas a gente supera com um pouco mais de facilidade se a gente gosta da coisa, né? E acho que essa pandemia, daí entrando na tua pergunta, trouxe escancarou isso, né? Eu tava falando assim, todo mundo, pelo menos todo mundo que é de carne e osso, tem uns aí que parecem que são de cimento, mas todo mundo que é de carne e osso repensou a sua vida, pensou né, em algum momento dizer assim: oh, meu Deus, né? Como a vida é frágil, como pode acabar num segundo. E agora a gente já está acostumado, mas quando todo mundo foi para dentro de casa, olha que era uma coisa muito estranha, mexeu muito comigo aquele momento ali. Final de março, início de abril, mexeu demais com as minhas emoções. Assim, digo, para onde a gente está indo? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está deixando um legado? Será que a gente está... Ou a gente está só repetindo roboticamente o dia e nem parando para pensar e curtir a viagem, né? Não só o destino. Porque eu vejo que a maioria das pessoas tem um destino, assim, tem uma meta, mas não curte a viagem, né? E vai sofrendo na viagem e acha que isso vale por si só. E daqui a pouco tu atravessa a rua e não vive mais, não adiantou de nada. Então acho que tem que curtir a viagem, né? Então é isso que eu acho que faz a diferença, né? E quanto à data das eleições, tá até dia 7 aí de julho, mas tá para sair a resolução, deve acontecer esse ano. A maior tendência é 15 de novembro mesmo. O que eu acho prudente esse adiamento, talvez o mais prudente fosse um pouquinho mais,
mas aí já envolve prolongamentos de mandatos e não vai acontecer, a menos que nós estamos numa pandemia, acontece uma reviravolta e tal, mas a gente tem essa condição. Infelizmente, o Brasil não... o Brasil, enquanto nação, né, institucionalmente falando, negligenciou a pandemia, minimizou, né, a pandemia, e nós estamos caminhando aí a passos largos, né, para ser o país com mais vítimas. E talvez lá durante a eleição a gente vai estar com esse triste rótulo e triste título, né? Mas são os ossos do ofício e a gente não vai nem entrar nessa polêmica, mas isso é um fato. Nós estamos, assim, talvez na contramão do mundo. A gente fala de comunicação e convergência. O Brasil tá falando aramaico e o mundo não fala mais aramaico, enquanto nação, né? O Brasil está alijado desse processo de comunicação e de entendimento, né? Por uma questão ideológica, né? Uma pena, uma pena. Eu tenho sofrido com isso, né? Eu confesso que eu tenho sofrido. Acho que esse dia eu te passei até um WhatsApp dizendo que eu estava num período de sofrência sem escutar música sertaneja. Porque quando eu trabalho com comunicação, né, Zeca? A comunicação, ela implica na ação de fazer juntos, né? É ação comum. A própria palavra está dizendo ação comum. E o quanto a gente consegue fazer quando nós nos relacionamos com as pessoas, seja com o filho, seja com as pessoas mais próximas da gente, seja no trabalho, o quanto a gente consegue fazer essa ação comum, o quanto a gente consegue entrar no mundo do outro, ver o mundo do outro de lá daquele, ver o mundo do jeito que o outro vê, que é a empatia, né? E conseguir falar dentro do mundo do outro. Então, olha só, assim, no meu entendimento aqui, na minha leitura, os nossos desafios em comunicação e marketing nas eleições. Se o candidato, o pré-candidato, né, o candidato, ele vinha com o tema, né, que de educação, moradia, saúde, né, trabalho. Esse é o tema do candidato das eleições. Porém, agora vem a pandemia e entra surfando em cima de tudo isso. O que aconteceu? No meu olhar, né, que quando a gente fala sobre... Quando a gente vai falar, a gente tem que saber... A primeira coisa é para quem a gente vai falar, né, Zeca? Exatamente. Para quem? Para quem nós vamos falar? Então, o pré-candidato ele tem que pensar, quem é meu público? O público não é um público de 50 pessoas, sempre. Público é a pessoa que está na tua frente. É a pessoa que está na tua frente. Quem é teu público? Falou em público hoje, falou assim, a pessoa que está na tua frente é o teu público. Quem é o nosso público aí? Para quem está em campanha. Quem é o eleitor? Como é que está o eleitor dentro de uma pandemia? E aí, Zeca, como é que está o nosso público? Tu falava ali nos temas, né? E eu tenho orientado, né? Eu digo orientado porque a gente orienta. Se a pessoa segue ou não, né, já são outros 500. Mas a orientação, e ninguém é dono da verdade, mas a orientação baseada em pesquisa, em sentimento, em feeling, é que essa campanha ela passou a ser de uma pauta única. Ela é quase um plebiscito sobre a atuação, quem tem mandato, a atuação na pandemia, e quem não tem mandato, o que fazer com as consequências da pandemia. Quem vier com outro assunto, tergiversando, falando sobre outra história, vai ficar fora dessa conversa. Então, por exemplo, aquele plano de governo, cara, que era muito comum, assim, um candidato da majoritária apresentar mobilidade, cultura, saúde, educação, fora. Agora é um plano de recuperação econômica, um plano de recuperação de emprego, um plano de preservação da saúde. Aquelas 100 páginas são 5 páginas agora. É muito mais focado em emprego, desenvolvimento e saúde, né? E essa digamos, monotemática, essa questão monotemática traz um desafio a mais para nós, que a gente que traduz esses temas em linguagem, em discurso, traz um desafio a mais de como acertar o tom. E eu vou te dizer, Carla, assim, agora, porque a gente está num bate... Ao mesmo tempo que é seríssimo, é um bate-papo aqui, né? Então, eu vou te dizer aquilo que mais como é que eu vou te dizer, me motiva, mais mexe comigo na função de redator,
E eu olha, chamo de marqueteiro, profissional, consultor, mas eu sou um redator. Eu me sinto sempre um redator. Eu comecei assim e vou morrer assim, escrevendo em nome dos Um outros. baita redator, como diz o gaúcho. Não, Não, obrigado. Eu baita digo, redator. sabe, a função para mim que eu acho a maior de todas, porque é onde eu traduzo esses sentimentos. E o que o que mais me atraiu sempre nessa função, que eu acho que é muito parecido quando eu vejo meus amigos ou entrevistas de quem trabalha atuando como ator, como, né, enfim, nas artes cênicas, é que essa possibilidade de viver várias vidas, de entrar naquele personagem, assim. Eu assim, chega a dar medo até. Eu olho nos textos que eu fazia, por exemplo, para a Renner, assim, eu era uma mulher escrevendo, tinha certeza. Eu mesmo não acreditava que tinha mulher. E eu escrevendo para um partido de direita é convincente, eu escrevendo para a esquerda é convincente. E às vezes é no mesmo dia, né? Só muda assim o horário. E eu acho isso muito bacana, e eu não vejo isso como um problema, porque eu acho isso muito bacana, porque tudo tem um lado verdadeiro, tudo tem uma verdade, basta como a gente coloca as coisas, né? Até tinha um personagem, entrando agora assim, eu vou viajando assim, mas tinha um personagem do nosso talentosíssimo Jô Soares, que era o Concordino. Ele ia concordando com tudo, dependendo do argumento, ele dizia, bom, pensando bem, também tem razão. E eu acho que a função do comunicador, no meu caso, é muito de trazer esse convencimento, né? Ser convincente. E nesses argumentos, porque todo argumento, se tu trabalha bem, ele é convincente, né? Então, acho que isso é o que mais me atrai. E nessa eleição, com a questão quase monotemática da pandemia, que nem eu falei antes, a forma de abordar isso, a narrativa que a gente fala, isso é fundamental. Por que é que os atuais prefeitos, todos, exceto aqueles que tiveram algum problema jurídico, né? Uns acabaram até nas páginas policiais, mas os prefeitos que estão no mandato, todos no Brasil cresceram. Todos aumentaram demais as suas chances de reeleição com a pandemia. Por quê? Olha a narrativa, eu em casa e tem um herói na rua cuidando. Sim, claro. Essa é a narrativa. Super-herói. As pessoas não entendem. A gente tem essa coisa assim, né, do mito grego, tem uma coisa da tragédia grega, tem um herói, um anti-herói. E essa é uma questão que a gente tem que... O pré-candidato tem que saber acertar o discurso para não ficar assim totalmente outsider, fora do, né? O cara tá fora. Exatamente. Tá falando outra língua. Exato. Tu falou antes, é que tu leu os meus pensamentos, né? Tu falou uma coisa que eu ia ter, uma pergunta que eu ia ter que fazer mais para frente, né? Que a pandemia, com certeza, favoreceu alguns já candidatos à reeleição, à prefeitura, e que estavam meio mal na foto, e que se recuperaram, né? Surfaram essa onda aí da pandemia, se recuperaram fazendo um bom trabalho agora, nesse período, né? Então, não quer dizer que eles recuperaram, Carla, a ponto de ganharem, mas cresceram em relação a eles mesmos. Sim, porque é algo novo. Isso é algo novo para nós. Eleições em pandemia e o que acontece, essa dinâmica, nada é estático, tudo é dinâmico, né, Zeca? A vida é completamente dinâmica. Então, essa dinâmica até das eleições, né, de quem está na frente, como usufruir disso também, né? Mas tu falaste muito bem, quem está também pensando em concorrer, que é a sua primeira eleição, a prefeito, vereador, né? Como é que vai falar, qual será a narrativa? Porque eu penso, e o que eu ia concluir daquela minha fala, né, desses desafios da sociedade, né, de saúde, de educação, de segurança, isso só aumentou com o evento da pandemia. Nada mudou, apenas aumentou. A gente colocou a lente de aumento assim, a gente está olhando com a lupa agora tudo isso. Saúde, educação, tudo aumentou. Então, qual será o discurso? Então, que as eleições saem, elas saem. Mas como se sairão os candidatos, não é, Zequinha? Nessas eleições... Até tu falou, fazer uma eleição com pandemia é diferente. Eu espero que seja a primeira e única, né? Porque Jesus, né, cara? Mas Jesus. É um filme de terror. Jesus na causa. A gente só se acostumou, mas é um filmão de terror, né? Agora, até teve não consegui ver o nome aqui,
uma que colocou um comentário aqui, alguns prefeitos cresceram e outros diminuíram, ficaram muito expostos. Eu acho, eu não sou dono da verdade, mas pelas pesquisas que eu tenho acompanhado, assim, a grande maioria cresceu. Por quê? Ficou isolado. A gente ficou assim, ó, um candidato hoje, Carla, fica com muita dificuldade de entrar no assunto eleições e política, porque parece insensível. Parece insensível nesse momento. Exatamente. E aí o prefeito está todo dia na rádio, na TV, no jornal, no blog. Ele ganha uma hiperexposição e ainda acertando um pouco, ainda é o responsável por algumas coisas de certeza no meio de tanta incerteza. Então é isso que acontece. Infelizmente ou felizmente, essa é a verdade, né? O desafio de falar com certeza no meio de tanta incerteza. O desafio de falar, quando tu falavas antes, Zeca, quando alguém vem se preparar comigo para falar, independente do contexto, né? Eu sempre pergunto a quem a pessoa vai falar. Né? E tem públicos que são públicos mais fáceis, tem públicos mais desafiadores. E falar sobre política é um grande desafio, porque a grande maioria não quer escutar. Então, falar para quem não quer escutar é o grande desafio do pré-candidato, candidato, é o grande desafio. Muito bem. As pessoas já eram resistentes, né, ao assunto política. Sendo que o mundo não existe sem a política. Sem política não existe educação, não existe saúde, não existe moradia. Tudo passa pela política. O trabalho, tudo. Só que as pessoas resistem muito a isso. Dentro disso, né, Zeca, o maior desafio no marketing agora é se fazer escutar por um público que, num primeiro momento, não quer escutar sobre política. O que a gente chama de leitura de cenário, né? Saber também interpretar a emoção, os sentimentos, né, que estão no ar. Os sentimentos estão muito, né, radicalizados, muito machucados, muito... a gente está vivendo um momento de exceção, assim. Tenho certeza que esse momento vai ser estudado daqui a alguns anos, esse período que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas também desse clima no país, né? De muita tensão, de muito esgotamento das relações, né? E isso é uma dificuldade extra para tu entrar com uma narrativa e conseguir, antes até de convencer, tu conseguir ser ouvido, bem como tu falaste, né? Antes de convencer, primeiro ser ouvido. E tem uma outra coisa também que é importante, que é o seguinte: as redes sociais, né? As redes sociais que é um fenômeno, digamos assim, historicamente falando, recente, né? As redes sociais, como dizia Humberto Eco, né? Deu voz aos idiotas, né? Então a gente acaba tendo uma reverberação de idiotices, né? Então, para ambos os lados, a gente tem muito corajoso de internet, né? Atrás de um computador, atrás de um celular, que não falaria metade dessas coisas num ambiente físico. Exatamente. Então, a gente também tem que saber separar o joio do trigo e também não ficar refém dessas opiniões ou refém dessa minoria barulhenta. E eu não estou falando de nenhum lado ideológico, né? Mas as minorias são mais barulhentas que a maioria. Na política, eu sempre digo que o eleitor médio, o eleitor comum, ele é pragmático. Ele não põe adesivo, ele não se envolve, ele vai silencioso na urna e vota. Esse pragmatismo é a maioria. Só que o pragmático é silencioso, não quer confusão. A minoria quer bagunça. E o voto tem o mesmo valor, né, Zequinha? O voto tem o mesmo valor. É o mesmo do barulhento, do que falou assim, e do quieto que foi lá e votou em ti. É o mesmo valor, mesmo peso. Exatamente. E entrando nesse mérito, só para não perder o gancho, eu vejo as pessoas nas redes sociais, por exemplo, cara, cuidando muito para agradar a bolha, né? Porque a rede social é bolha. Então a gente está ali, o candidato está falando com os seus, né? Geralmente blindado por uma bolha que é a questão que a métrica, enfim, né? Da questão da disseminação dentro da rede. Mas e muito preocupado com o alcance e pouco preocupado com o engajamento. Vou te dar um exemplo. 9 entre 10, para não dizer, não vou ser injusto, 8 entre 10
7,8 entre 10 dos candidatos dizem assim: ah, aquele vídeo lá bombou, teve 10 mil visualizações. Daí tu vai ver quantos curtiram o comentário? 100. Aí eu digo para eles, quer dizer que 9.100 pessoas olharam e não gostaram. 9.900 não gostaram. A brincadeira que eu faço é: não adianta alcançar muitas pessoas se o teu poder de convencimento é de baixo que o poder de convencimento. Então, a gente fica tão refém com os números, tão refém com a história do alcance, tão refém com a história de jogar uma coisa, né, na tal da internet e ver se ela chega nos corações, que se esquecem que é por cluster que a coisa funciona. É por grupos, é por nichos. E aí, eu prefiro convencer a Carla e as amigas, 3 amigas dela, que a gente teve um momento muito mais íntimo, mais forte e mais eloquente, e ela reverbera com outros. Exatamente. Tirou daqui, será um multiplicador da sua campanha. Exatamente. Esses 3, 4 que se engajaram serão os multiplicadores, da campanha. Isso tem, acho que agora tem uma questão muito forte, tanto em comunicação quanto marketing, dos multiplicadores da nossa campanha, porque aquele corpo a corpo ele não está na área, pelo menos por enquanto. Só nas pequenas cidades, nas cidades menores, né, é possível uma visitinha, não é isso, Zeca? Vai ter, tem né? cidades que são menores. Vai ter aí os burlando. O pessoal vai de máscara, de chapéu, vai disfarçado, de bigode. Bom, brasileiro sempre dá um jeitinho. Mas a gente tem que respeitar. Nós temos que respeitar, porque a saúde é isso aí, temos que respeitar, né? Então, como é que fica, Zeca, essa questão aí das redes sociais, né? A live é o novo comício. Aí o cara tem vergonha de falar na live. Aí o cara... Né? Como é que fica para te convencer aquela pessoa? Vamos falar juntos agora, né? Que envolve comunicação e marketing. Eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que ficar mais televisivo do que nunca. Porque tem gente que se sofria só na hora do momento de aparecer ali na televisão, de gravar alguma coisinha, né? Mas agora, a live é seu novo comício. É um desafio. Mas eu queria entrar num outro tema que é muito mais a tua praia que a minha, mas assim, eu tenho uma teoria e eu queria te ouvir. Diga. Então, assim, para o entrante, para o marinheiro de primeira viagem, seja o nome que for, né? O que está pela primeira vez ali disputando, e muitos, até antes de disputar, por aquele que está cogitando a hipótese de disputar, e muitos partem de uma premissa errada e muitos ficam pelo caminho, até desistem de concorrer porque partem de uma premissa equivocada sobre alguns assuntos. Um deles e eu vou explicar, antes para não parecer que eu estou me contradizendo. Eu tenho que ser um baita orador. Eu não acho. Eu não acho. E aí, qual é a régua que o cara impõe? O cara pega lá os oradores, que Martin Luther King, ou o outro pega o Brizola, o outro pega o Obama, não sei lá o quê. Depende da corrente ideológica, né? Não dá para falar nada, temos 2 exemplos, tá? Vai lá, de direito que agora, não é isso. Tu não precisa ser um orador de multidões, tu tem que ser alguém capaz de ser entendido e tem que ser alguém capaz de passar verdade, né? Então, primeira coisa. Principalmente é essa que engaja. Só que muitos, Carla, que ficam assim, eu não vou porque eu não sou um cara que fala bem. Tá, peraí. Primeiro que dá pra melhorar. Segundo que não é isso. Se o orador ganhasse, não tinha campanha. Era só botar pra orar e o melhor que, né? Não é isso que funciona. Tá. Segundo, eu não sou muito conhecido na minha cidade, eu não sou famoso. Eu provo até na minha palestra, faço uma brincadeira e mostro os famosos que concorrem, porque a gente tem uma ideia que os famosos se elegem. Os famosos, na maior parte do tempo, perdem, né? E por que as pessoas fazem isso? Na verdade, elas estão criando desculpas para não enfrentar os seus medos, né? Que é o medo de perder. O medo de perder paralisa as pessoas. Assim, meu Deus, que vergonha. Imagina se eu convenço todos meus amigos, minha família e faço um fiasco na urna. Então, vencer esses medos é muito mais importante do que tu ter, talvez, algumas características que são estereotipadas do candidato, como um puta orador, um cara famosão, um cara... Não é isso.
O bom candidato, sobretudo em eleição proporcional, que é a eleição do bairro, da rua, o bom candidato é aquele cara que traz uma verdade e o que ele defende, que eu chamo de causa, tema central, o que for, bandeira, o que ele defende é capaz de convencer outras pessoas a caminhar junto com ele. Tem uma... a gente faz algumas pesquisas pós a eleição e aí muitos dizem assim, eu votei no fulano, nem conhecia direito, mas o que ele defendia para mim era tão importante que eu... Pá, então, assim, a causa é mais importante do que a minha estampa. A causa é capaz de mobilizar. E eu, com uma causa, sou capaz de engajar. E eu engajando tenho uma rede. Eu tenho uma rede, eu não preciso ser famoso. Entende? Uma rede de influência. Então, é muito mais fácil que as pessoas imaginam. Pena que os bons não se envolvem, muitos dos bons não se envolvem, e a gente fica depois com a bunda na cadeira, como dizia o Eduardo Leite, reclamando. Agora, dentro da causa, para pegar o gancho na tua causa, as pessoas às vezes querem ganhar coisa no grito ou ganhar na razão. E eu costumo chamar a atenção que a gente tem que perder a razão para ganhar a causa. Não me importa a razão. E o que acontece também nas redes sociais? As pessoas às vezes discutem muito. E a recusa à discussão é que eu estou sendo querida. Esse é o meu lado querida, Zequinha. Bando de chato, de louco. Vão namorar, cara. Já. Vão tomar um vinho, vão namorar, com a mais boa. Né? Então, vocês estão vendo aqui que eu e o Zeca, para quem não nos viu falar em público ainda, em ação, nós somos mais ou menos assim, com essa simplicidade nas palavras, que isso é importante, gente, a gente falar da vida. Né? Então, às vezes as pessoas querem ganhar no grito uma coisa que nem é para gritar, que evitar a discussão é a primeira ação para te conseguir engajar em comunicação. No momento que tu discute, tu afasta. Empurrou o outro. Então, para gerar esse engajamento, é necessário essa ação de aproximação que passa pela persuasão, que é diferente da explicação. Né? Então, essa persuasão no sentido sadio da palavra, que não é ser mal com o outro. Né? Que às vezes persuasão, persuasão. A persuasão no sentido sadio da palavra. Explicação é quando eu explico algo para alguém e a pessoa não sabia, era uma ideia nova, algo que ela não conhecia e eu expliquei. Ela é zero no assunto. É moleza. Aí eu vou lá e dou uma explicação. Persuasão é quando já existe um conceito no outro. E eu tenho que falar, me colocando no lugar de quem escuta, entendendo o mundo do outro e falar com os argumentos, não com os meus, com os argumentos do outro. Eu desconstruo parcialmente o que o outro pensa para construir algo positivo, onde o outro se sinta engajado e diga, aqui eu me encontrei. Então é diferente de ganhar no grito. Quer dizer, no grito não sei se ganha muita coisa, sabe? Sinceramente. Onde faltou a comunicação começa a violência. Sabe? Então é muito importante a gente trabalhar essa questão da persuasão saudável, né? O quanto eu consigo ser persuasivo. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, escuta, quando tu vai negociar com teu filho, tá fazendo muito frio, e o guri tem que tomar um banho. Aqui no sul, quando faz aqueles 5 graus, assim, convence... Teu guri tem quantos anos, Zeca? 7? O menor tem 6. 6, ó. Então, aí tu tem que convencer como um bom pai a tomar banho. E tá numa fase... Jesus, a pandemia também ficou... Pois tu entendeu, Zeca, esse negócio? É dando um exemplo simples e caseiro, o quanto a gente consegue, né? Ganhar no grito e pega no braço e leva pro banheiro. Mas ser persuasivo para explicar o porquê da importância, e convencer que é uma coisa boa para ele. Não é que é bom para o pai, é bom para ti. Não é que é bom para mim, candidato, é bom para ti como eleitor. Isso é persuasão. Sim. Entende? Então, quando tem esse engajamento, que a pessoa entende que é bom para ela, eu me encontrei ali naquele candidato. Sim.
Né? Isso é comunicação, é ação comum. Né? E quando tu falavas do medo da pessoa, e porque é injustiça, quando uma pessoa não fala bem, agora eu vou defender os tímidos aqui. Eu estou sempre defendendo os tímidos. É injustiça, né? Eu sou advogada dos tímidos. É injustiça dizer que uma pessoa tímida não tem conhecimento ou não é competente. Isso é uma injustiça. Né? Na medida que a gente ajuda, e aí que passa o meu trabalho do Zeca, quando a gente ajuda aquela pessoa a uma melhor forma de comunicar as suas propostas e o seu conhecimento que pode ajudar a sociedade, aquela pessoa se descobre, inclusive, né? Um bom comunicador, enfim, uma pessoa que pode representar. Né? Então, a gente apenas precisa ajudar, porque é injusto dizer que a pessoa não é competente, só porque ela não consegue, não tem tantas habilidades de comunicação. Para isso que a gente está aí. Zequinha, eu vou te fazer outra pergunta, vou me aproveitar de ti aqui. Manda. Então, as pessoas estão mais abertas e solidárias, não estão? Então. A dor, ela move o outro, né? Move o coração e faz com que as pessoas, graças a Deus, entrem em ação. E talvez aí seja a grande lição dessa pandemia, que a gente não mora sozinho nesse planeta, nesse mundo, né? Seja a grande lição. Então, as pessoas estão mais solidárias. Como é que os pré-candidatos eles podem usufruir disso, né? Como marketing eleitoral, no sentido de ir ao encontro dessa solidariedade? Como é que a gente pode ajudar os nossos candidatos? Boa pergunta. Vamos lá. Talvez a gente não tenha uma resposta fria, porque é uma questão para elaborar e para discutir. Mas certo, mas para pensar isso, né, Zeca? Eu trouxe para a gente pensar, para as pessoas que estão aqui pensarem com a gente, né? Vamos lá. Tem a questão da filantropia, por exemplo. Muitos nesse período, e até ficou meio moda, né? Então, assim, é a live que arrecada alimentos, é o jogador que leva não sei quantas toneladas, não sei aonde. Então, muitos pré-candidatos estão fazendo filantropia, e eu acho isso legal. Quando tem uma linha tênue, né, entre fazer filantropia e fazer, né, marketing da desgraça. Ou seja, quando eu estou absolutamente imbuído de apenas conseguir visibilidade com a filantropia. Né? Então, e eu acho que essa é uma linha tênue, assim, não só para um candidato, mas para um ser humano. E é muito feio, eu acho assim, eu acho horroroso quando a dignidade humana, né, do outro é colocada a serviço do interesse pessoal meu. Então, o que eu digo para os meus pré-candidatos? Eu digo, vamos ajudar, essa é a hora de ajudar. Mas essa ajuda, tu tem como... Eu entendo que um pré-candidato tem que capitalizar, né? Tem que capitalizar o que está fazendo, porque, afinal de contas, precisa também se fazer conhecido e tal, em uma época complicada. Ok, tudo certo daí, legítimo. Mas eu acho que tu tem que tomar um cuidado e para não exagerar na dose, que tá cheio de gente exagerando na dose aí, só tu olhar no Instagram, a gente fazendo assim, transformando uma ação que é uma ação de desespero do outro lado, né? As pessoas estão precisando assim de uma comida, do arroz, feijão, e a pessoa aqui, né, fazendo aqui a selfie do pré-candidato bom almoço, né? Eu acho isso horrível, tá? Como é que eu acho que para não ficar no meio, para ficar no meio termo e não ficar também não fazer ou fazer assim, a própria rede de influência que tu vai atuar, a própria comunidade que tu vai atuar ajudando, se tu quer fazer uma ajuda que dê certo, cara, enquanto multiplicação, tu vai chegar na comunidade e vai conseguir saber quem são as pessoas chaves daquela rua, daquele bairro. Existe líder comunitário, não existe? Existe uma associação, existe uma igreja, enfim, quais são as formas, né, de atuação social dentro daquela comunidade, e tu vai fazer aquele teu trabalho, que é um trabalho de relevância, tu foi presente no momento difícil, tu tem até como cadastrar essas pessoas, ficar em contato com as pessoas, mas jamais expor essas pessoas. Jamais expor essas pessoas. Eu acho isso horroroso. Não, mas tem um outro lado aí que na minha pergunta, que é a seguinte, Zequinha, tu falaste muito bem, que eu também não concordo com essa coisa de ajudar é importante,
mas a gente tem que ajudar sempre, né? Não é só em campanha. Ou ajuda Mas anônimo. Ajuda anônimo. ajuda anônimo, exatamente, ajuda anônimo. Mas o que eu quis dizer é que quando as pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais abertas à palavra, nesse sentido que eu quis dizer. Mais carentes também. Aí, mais abertas à palavra, elas são mais sensíveis, mais abertas à palavra. Então, é um público que fica um pouco mais fácil de se comunicar, porque ele está aberto a colocações, está aberto a essa questão da comunicação, de interagir mais. O pessoal está mais aberto, nesse sentido que eu falei que os candidatos deveriam estar atentos a esse momento emocional das pessoas, né, e atuar. Porque eu escrevi um livro sobre comunicação e oratória política, o Brasil que o povo quer na TV e fora dela. Esse livro está sendo lançado digital e ele está sendo impresso também. Onde uma parte do livro eu explico sobre a dor do eleitor. Né? Porque quando a gente está com uma dor, e eu escrevi assim no livro, assim como eu vou falar, simples assim. Aperta o dedo em uma porta, aperta, e depois tenta escutar alguém. Tu vai conseguir escutar alguém com uma dor muito intensa? É difícil. É difícil. Então, assim, ó, comunicação é isso aí. Quando o outro tem uma grande dor, e eu acho que, de uma forma geral, Zequinha, independente dessa pandemia, o eleitor ele já estava dolorido com essa política brasileira, né? Essa dor latente. E aí tu vem e fala de algo que ele está se sentindo traído. Isso é que nem uma relação a dois, um namoro. O outro, tipo música sertaneja. O outro me deixou, me traiu, eu votei nele, ele foi traído. Entende? Então tem essa coisa assim, desse sentido, desse sentimento de ter sido traído. Entende? E aí tu vem falar de novo, não, casa de novo que é bom. Não, agora não vou casar, agora não quero. Então, tem isso na política, né? Mas eu fui, me engajei, fiz, acontecer, né? Então, agora as pessoas com essa pandemia têm uma outra leitura, né? Então, existia uma dor, agora vem uma outra onda de dor, e nós aqui estamos trabalhando em comunicação e marketing no meio disso tudo, e tentando ajudar, né, Zequinha? Tentando ajudar aí nesse grande desafio aí que é esse momento, né? Será que o WhatsApp vai substituir o corpo a corpo, Zequinha? Me conta. Não, o WhatsApp é a principal rede social, a principal ferramenta de trabalho. Não é nem só na eleição, né? As marcas também todas descobriram, né? O WhatsApp é uma ferramenta fantástica. O que eu digo assim, nada é onipresente. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. Até o presencial, com toda a restrição, vai acontecer. Se eu faço uma reunião com os meus 5, 6 multiplicadores primários, é óbvio que essa reunião em algum momento vai ser presencial. Ela tem que ter. Então a gente não. As pessoas também não acham. A gente tem que tomar cuidado, cara, para as pessoas não acharem que elas vão sentar na cadeira e vão ficar só postando e comentando. Certo. Tá fora, que não existe tá isso. Fora, não existe tá isso. Tá fora. Então, tu tem que ter a tua rede de influência, tu tem que convencer as pessoas, tu tem que ser capaz de mobilizar. E isso vai passar por reunião em vídeo, vai passar por contato físico com todo o cuidado, vai passar por uma visibilidade de campanha, ou seja, a campanha tem que ter visibilidade, tem que ter uma bandeira, tem que ter aquela cara de campanha. Outra coisa, pesquisas recentes apontam que com a pandemia, sabe o que aumentou a audiência? Não foi das redes sociais, foi dos veículos tradicionais, TV e rádio. Porque o eleitor, não é só o eleitor, o cidadão está procurando uma informação um pouco mais precisa. Aí pode ser a emissora A, B, C, D, E, J. Mas assim, a rede social muito contaminada pelas fake news, muito, muito radicalizada, muito machucada. Então também tem isso. Santa Maria, por exemplo, que é a cidade que tu tá aí, tem televisão. A televisão ganhou mais importância ainda. Engraçado, num período que as pessoas acham que tudo é rede social. Então nesse equilíbrio que a gente vive, e acho que é importante a gente não ser o profeta do amanhã. O profeta, assim, aquele do amanhã que eu digo, todo profeta é do amanhã, né? Mas o profeta do amanhã que eu digo amanhã é terça, né? Aquele que quer, assim, agora é tudo rede social. Agora tá cheio de gente, assim, eu digo, calma, senta lá.
Olha aqui, tem lugar para isso, tem lugar para mensagem que é mais massiva, tem lugar para uma mensagem que é mais sonora. Olha a importância do rádio. Quem fala isso não conhece o Brasil, não conhece o Rio Grande do Sul, por exemplo. São 497 municípios, cara, onde o rádio entra lá no colono do fumo, no colono da Exatamente. soja. Então, nós estamos falando de um país que 20% está fora da internet. Então, a gente é muito cheio de regrinhas e cheio de fórmulas e de frases prontas. A gente tem que fazer cada caso um caso, depende do nicho que ele entra, é um tipo de campanha, o outro é um outro tipo. Fica extremamente falso um candidato que é um senhor mais velho. Eu, por exemplo, eu tenho um cliente, não vem ao caso onde, eu tenho um cliente que é um pré-candidato numa cidade essencialmente agrícola, onde ele é um senhor de quase 70 anos que vem ele é colono, ele mesmo fala, eu sou colono, né? Eu venho do campo, sou produtor. Esse cara não pode ser de uma hora para outra o overposting na internet, assim. Esse cara tem que ter uma dosagem, porque ele nem consegue chegar nos seus, assim. Então a gente tem que... Eu tenho muito, assim, não é nem medo, eu tenho, assim, um pouco de aversão com as fórmulas. Até assim, agora é tudo na internet. Eu vejo até uns cursos no Instagram assim, a eleição agora é só na internet. Eu digo, puxa vida, tem gente que vai cair nisso, vai pagar o curso, e é evidente que é importante, mas não existe isso. Cada caso é um caso. Cada caso. Um trabalho bem feito em comunicação, Carla, tu sabe muito bem, é customizado. Aqui, o cara, exatamente. Para quem não te acompanha, por exemplo, tu faz um trabalho brilhante, por exemplo, com gente da música, das artes, que a gente vai impostar a voz, que vai colocar a voz. Por exemplo, tu não vai fazer o mesmo trabalho para todo mundo. Vai ter trabalho tem cidades diferentes, vai ter um que vai ter que tirar um pouquinho, outro vai ter que botar um pouquinho. Então, e a gente não pode ficar refém de fórmulas, mas infelizmente na minha área, parece que as redes sociais tornaram esse nosso ambiente da comunicação, da publicidade, um pouco estereotipado. E eu estou agora fazendo um desabafo, porque é uma das áreas mais lindas da comunicação. E é só tu ver como o povo, nossos pais, avós, sempre repetiram bordões da publicidade, sempre gostaram. A gente fala até agora, estamos no mês a gente está no mês do imposto de renda, da nova data. Todo mundo fala o leão do imposto de renda. Isso é tudo uma campanha, era uma campanha, não existia o leão. O leão é uma peça publicitária. Estou dando um exemplo. Então, a gente tem uma memória afetiva muito grande com a publicidade. E ela, com o tempo, foi virando só rede social, cada vez mais rede social, cada vez mais rede social. Aí, o que aconteceu? Ficou mais padronizado. Tudo bem, tem métrica. Todo mundo quer métrica, não é? Então, eu sei que chegou em 38 pessoas, 14 leram, 14 abriram. Maravilhoso, mas não tem alcance aquele verdadeiro. Quando a gente botava uma coisa na televisão, o Brasil repetia no outro dia o bordão. Então, isso aí, essa geração não vai entender o que é. Eu ainda peguei o finalzinho dessa festa, que era maravilhoso, de poder fazer uma comunicação de escala, né? De massa. E a gente, então, assim, tem que ficar um pouco em pé atrás dessas fórmulas, porque a gente não vê, o eleitor não é igual, o eleitor é absolutamente individual. E aí depende do cluster, do nível, do nicho, do grupo, a gente tem que ter linguagens diferentes e para isso, meios e veículos diferentes. Fazendo um gancho com o que tu falou, né, que eu trabalho com... Eu sou especialista em voz também e trabalho com cantores, né, como o Zeca falou. E eu preparei o Léo Paim, que ganhou o The Voice, né, em 2018, e que ele foi o campeão, né, Zeca? Ele foi o mais votado de todos os candidatos, né, de todas as edições do The Voice, ele foi disparado o candidato mais votado. Esse disparado chegou a mais de 60%, né, enquanto os outros alcançavam em torno de 40%, ele se foi lá a 70% de votos. Bom, por que isso? Votos? É voto, estou falando em voto. Eu combinava com ele o seguinte, além de trabalhar a voz dele, eu disse, Léo, nós temos 3 públicos no The Voice. E eu vou te dizer quais são. A gente pensa que é um público só, na televisão, um público só. E não, é como o Zeca falou, existe nichos diferentes, existe uma fala diferente para cada público. Aí eu disse para ele, ó, o primeiro público é a rede é essa que está te colocando no ar, né? A Rede Globo é o primeiro público, tu tem que fazer, né, agir de acordo, né, a ser aquilo que a Globo quer. Não adianta, é ela que está te vendendo. Segundo público são os técnicos, esses vão avaliar a tua voz.
Então, tu vai ter que cantar de uma forma que agrade os técnicos e, ao mesmo tempo, né, que passem nessa avaliação técnica e, ao mesmo tempo, conversar, na hora de conversar com os técnicos, também terá que ser uma conversa diferente. E o terceiro público é o público que vota em ti, que não é nem aquele que está assistindo ali, que é um público menor. Eu estive presente lá no The Voice, mas é o público, a grande massa que tu vais conversar pelas redes sociais e é essa massa que tu vai, né, convidar a acompanhar o teu trabalho, a votar em ti. Então, com esse trabalho diferenciado de comunicação para esses três públicos, né, nós alcançamos essa votação muito expressiva no The Voice. E isso é comunicação. Isso é comunicação. Zequinha, Parabéns, deixa para ti. Mais uma vez, parabéns. Ô, Carla, não querendo ser o convidado que se mete anfitrião, mas tem um monte de gente fazendo pergunta aí legal, que era legal de dar uma atenção para os teus... Vamos dar. Lê aí a pergunta, Zequinha. Não, Lê aí para mim. São várias, vamos ver. Várias, vamos lá, peraí. A primeira, entrando pela ordem, até para respeitar quem primeiro perguntou. Todo mundo mandando beijo, abraço, aquela coisa. Mas aqui, beijo para todo mundo, gente. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Calma, que eu estou fazendo ao vivo. Ó, um monte de gente. Aqui tem uma pergunta, ó. A Elaine Berti. Eu penso que se o cara tem medo de perder, aquilo que eu falava, né? Ele só está pensando no cargo ou em vencer, não está pensando na causa. É uma boa questão, Elaine, uma boa questão. Mas tem a coisa do ser humano que não quer se expor. Nós vivemos uma sociedade que ficar em segundo lugar é uma derrota. Que a pessoa não ser a mais bonita e ter o carro mais bonito é derrota. Então, assim, tem mais... Tem até uma pesquisa, gente, falando nesse assunto, que já está terminando o nosso tempo, né, Zequinha? Mas falando que tem uma pesquisa que foi feita sobre essa questão da vergonha, né? E que tinha um único sentimento que separava quem falava com mais destreza e falava e se comunicava de quem não conseguia fazer isso, que era a sensação de merecimento, né? Eu mereço ou não estar ali nesse lugar. Então, se você foi escolhido por alguém para ser pré-candidato, é porque você merece isso, é porque você tem que contribuir. Então, coloque esse merecimento no seu coração e fale assim, se comunique dessa forma. Né? Zequinho, acho que tem, não sei se dá tempo de responder, mas acho que vai cair, né? Aqui tem uma pergunta, tem um momento onde a figura do herói é a que mais agrada. Que dica vocês dariam para o pré-candidato que, por natureza, passa uma ideia frágil, tímido e ainda tem o tom de voz baixo? Diga, Zeca. Não, eu ia dizer, eu acho que eu mesmo confundi, Débora, eu mesmo confundi. Eu disse que os prefeitos que estão na linha de frente, tirando aqueles que já têm acusação, os que estão na linha de frente acabam vivenciando um papel meio de herói, porque nós estamos, todo mundo um pouco receoso. Teve um momento que nós estávamos em casa e tem um gestor na rua. Isso automaticamente no ser humano, né? A gente fica com uma imagem assim do heroísmo de quem está se submetendo a isso. Foi nesse sentido. Mas eu acho que, no fim das contas, na comunicação e na publicidade, o anti-herói é muito mais bacana que o herói. Aquele cara que é o tímido, talvez não é o cara tão jeitoso para falar, não é tão formatadinho, né? Esse eu gosto muito, já fiz muitas campanhas para esse tipo de personagem. Eu acho até mais rico, porque ele é mais... Inclusive para o nosso senador que ganhou, né, Zeca Honorato? Meus parabéns, o Hans foi... Exatamente, parabéns. Então, eu quero deixar um convite aqui que na próxima segunda-feira, no dia 29 de junho, eu vou fazer uma aula ao vivo de comunicação e oratória política em tempos de pandemia, isolamento social, e vamos encarar esse negócio. E quem é tímido, quem quer falar melhor, projetar a sua voz, usar a palavra de forma assertiva, né, para melhorar a sua comunicação e o seu marketing, está convidado. Para se inscrever, basta, né, nessa aula, basta acessar o link que está no perfil do meu Instagram e faça o seu cadastro. Esse link vai estar no Comunicação e Oratória, não, no Oratória Política, nesse
perfil aqui, porque eu tenho dois, eu tenho carlaviegas.voice tá e o oratóriapolitica.com.br. Famoso é tu, bonitão, hein? O Zeca é uma pessoa de grande coração, de grande coração. Eu quero agradecer a mulherada também que está nos assistindo, que as mulheres têm que estar presentes na política e elas vêm complementar a política, né? Elas não são melhores do que ninguém, mas elas têm um jeito diferente de olhar e vêm complementar. E quero agradecer aqui a Carolina Lompa, do PSL, coordenadora do PSL Nacional, que me convidou para fazer um trabalho em Brasília. Quero agradecer a senadora Soraya Tronic, que apoiou totalmente esse trabalho. E eu vejo que as mulheres que estão nesse lugar da política, elas estão fazendo esse trabalho para um melhoramento em comunicação, em representação da mulher como alguém que vai atuar, né, na política também, porque a mulher ela é dona de casa, ela cuida da saúde, ela cuida da educação das crianças, ela cuida de um monte de coisa, além de tudo, de vez em quando cozinha, né, Zeca? Querido, acho que a gente vai ter que terminar o nosso papo antes de cair aqui, né, e já encerrou o nosso... Passou rápido, né, Zequinha? Eu te falei que ia passar rápido. Gente, muito obrigado por essa audiência. Zeca, muito obrigada por participar, tá? E trazer de todo o coração esse teu lindo trabalho, né? Repartir conosco, para que a gente possa ajudar também os candidatos, né? Aquelas pessoas que têm no coração essa vontade de participar, para que a gente consiga preparar esses candidatos e ajudá-los, né, a se comunicar melhor e a se representar melhor. Os candidatos com as boas intenções do coração. É isso aí, muito obrigado, Carla. E só deixar um registro que nós estamos falando de eleições porque nós estamos num ano eleitoral, mas tanto tu quanto eu, a gente trabalha também com pessoas, com artistas, com empresas, então exato. Vale para qualquer ambiente, cuidar do público, exatamente, ter uma mensagem correta, saber a narrativa e achar o clima, o sentimento, né? Vale para qualquer segmento. Exatamente. Então tá, gente. Fica aqui tchau, o nosso Carla, tchau, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.